Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E sobre o que iremos falar? Sobre os morcegos. Você tem medo de morcego? Já viu algum? Acha que ele suga o nosso sangue? Que ele é a transformação de um vampiro no morcego? Falaremos sobre alguns motivos para você ver os morcegos com outros olhos. Eles são muito importantes para a natureza. Sabiam disso? Sabiam? Não sabiam? Então vamos ficar sabendo agora. Acompanhe comigo, é muito legal saber sobre os morcegos. Geralmente, morcegos não são animais que despertam simpatia nas pessoas. Provavelmente, o primeiro motivo é o fato de sempre serem associados aos vampiros. E depois, a probabilidade em potencial de transmitirem a raiva, né? Probabilidade em potencial quer dizer que eles transmitem essa doença. Além desses dois fatores, há também o fato de alguns se alimentarem de sangue de gado e não de pessoas, tá certo? E também da aparência deles. Eles são tão feinhos, não é? Primeiramente, é importante dizer que espécies hematófagas, o que são espécies hematófagas? São espécies que se alimentam de sangue. Hemo vem de sangue, vocês não fazem um hemograma? As pessoas que têm problema de rim não fazem hemodiálise? Então, hemo vem de sangue. Então, espécies hematófagas que se alimentam de sangue. Ou seja, que se alimentam de sangue são apenas 3. Só 3 dessas espécies. Desta forma, dentre as mais de 1000 espécies. Então, são 1000 espécies de morcegos. E apenas 3 se alimentam de sangue. Verdade. Outra questão é que nós, seres humanos, não fazemos parte do cardápio deles, certo? A não ser em casos extremos, que eles estejam passando muita fome. Mas a gente não é o cardápio, né, ideal para eles. Eles não se alimentam do sangue da gente. Assim, entre uma galinha e você, por exemplo, com certeza um morcego hematófago optará pela galinha. E entre uma galinha e uma espécie nativa, o que é espécie nativa? Que nasceu naquele mesmo lugar que aquele mesmo morcego, uma espécie nativa. Provavelmente esta será a escolhida, então espécie nativa será escolhida. Isso porque morcegos preferem espécies que se encontram em seu habitat. Então, eles vão se alimentar de espécies que tem lá no habitat dele. No entanto, quando seu ambiente está fragilizado ou destruído, a alternativa é buscar outro lugar que possa oferecer a ele abrigo e alimento. Quanto à raiva, aquela doença que normalmente a gente vê nos cachorros, cachorros com raiva. Estão falando da raiva. Realmente, os morcegos são capazes de transmiti-la, assim como qualquer mamífero, inclusive aqueles que vivem conosco, tais como gatos e cachorros, revelando a importância da vacinação. Por isso, quando tem campanha de vacinação, tem que levar o nosso gatinho, nosso cachorrinho, para que eles não fiquem doentes e também não transmitam para a gente, porque nós também somos mamíferos, não é verdade? Além disso, na maioria dos casos, os responsáveis são os hematófagos. E como você já sabe, são apenas 3. Ou seja, quem transmite raiva é o morcego que chupa o sangue, que são apenas 3. E esses não preferem o nosso sanguinho, preferem o sanguinho dos animais, certo? Assim como cachorros com raiva, morcegos acometidos pelo vírus responsável por essa doença apresentam sintomas característicos. Quais são os sintomas? Normalmente são avistados durante o dia. Primeiro, o morcego tem hábito noturno. Se você vê um morcego durante o dia, já é um sinal de alerta. E no chão. Então, eles vão estar durante o dia e no chão. O morcego, eles têm hábito noturno e ficam dependurados.
Se eles forem vistos durante o dia e caído no chão, ó, fiquem de olho. Diante disso, caso vejam algum indivíduo assim, se vocês virem algum morceguinho lá caído no chão durante o dia, você se afasta dele e chama o centro de zoonose, tá bom? Quanto à aparência, né? A aparência do morcego, não há muito a ser dito, embora seja necessário perceber que temos uma tendência a dar juízo de valor para as outras espécies, de acordo com a visão que temos sobre elas, o que é algo discutível. Então, o que é feio, o que é bonito? Depende, a gente costuma falar o que é feio, o que é bonito, mas será que nós somos bonitos para os outros animais? O que vocês acham? Morcegos são capazes de... Olha só que interessante isso. Agora vamos falar o quanto o morcego é importante para o meio ambiente, para a polinização. Vamos ver? Olha só. Morcegos são capazes de realizar com eficiência, ou seja, eles são muito eficientes nisso, o controle populacional de diversas espécies. Ele é muito importante no equilíbrio ecológico. Ele controla a população de diversas espécies, inclusive daquelas capazes de nos transmitir doenças ou causar prejuízos econômicos, como os ratos, os mosquitos e pragas de plantações. Sabiam? Além disso, graças a eles, há a polinização eficiente de diversas plantas. O que é polinização mesmo? Quando eles pegam pólen de uma planta, porque ali eles estão se alimentando, porque a maioria deles comem frutas, a maioria dos morcegos se alimentam de frutas. Então, eles estão ali comendo uma frutinha. Ele vai para outro lugar, então ele vai derrubar semente, e essa sementinha vai germinar e vai nascer outra árvore daquela planta. Então, eles são muito eficientes nisso. E a dispersão de sementes, certo? Que é isso que eu acabei de falar. Então, eles vão polinizar, né? E eles vão dispersar essas sementes para que nasçam novas árvores. Interessante. Auxiliando também na recomposição de ambientes destruídos. Só para se ter uma ideia, 2/3, então imagina, tenho 3. 2/3, 2 de 3. Das angiopermas tropicais são polinizadas por morcegos, algumas somente por eles. Assim, percebe-se que os morcegos são animais muito importantes para a manutenção da vida de diversos ambientes e espécies, inclusive a nossa. Praticamente inofensivos, ou seja, eles não fazem mal, eles são inofensivos. Muitos são mortos em decorrência de preconceito e falta de conhecimento sobre a sua importância. Então, a pessoa que não tem o conhecimento e é preconceituosa, vê um morceguinho, vai lá e mata o pobrezinho, que é muito importante para a gente. Quanto a isso, é sabido que em alguns países, olha só que interessante isso, muitas famílias constroem abrigos e disponibilizam bebedouros para tais animais, como forma de protegê-los e gozar de seus benefícios. Então, tem gente que é bom, que constrói abrigo para que eles possam dormir, colocam aguinha lá para eles, para proteger esses animaizinhos. E você faria isso na sua casa? Agora vamos a algumas curiosidades. O morcego vampiro, que é aquele que chupa o sangue, mas não é assim, dessa forma, que a gente vai ver agora como é, não suga o sangue. Então ele não vem lá no pescoço do animal, do boi, da galinha e vai sugar o sangue dele. Não, olha só como que é feito. Ele faz um corte, geralmente nos pés ou orelhas do animal. Por isso que as pessoas pensam que, ó, que foi sugado lá no animalzinho. Não, é um cortezinho que eles fazem. Com auxílio dos seus incisivos, dos seus dentinhos aqui pontudos. E lambe o local até estar saciado. Então, ele vai ficar lambendo lá o sangue que está escorrendo, fica lambendo, 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 até ele matar a fome dele. Mas dos animais, não das pessoas.
E quanto que ele vai beber de sangue desse animal? Cerca de 2 colheres. São 2 colherzinhas de sangue que ele vai chupar lá do animal. A saliva do morcego contém substâncias anticoagulantes. Sabe quando você faz um machucadinho, que aí começa a ficar mais grosso o sangue, e aí para, e vai estancar o sangue e vai parar de sair? Então, anticoagulante não permite que se forme essa barreira para o sangue não sair, certo? Então, a saliva dele tem uma substância que faz com que o sangue continue saindo, que não vá coagular para cicatrizar. E anestésicas, ou seja, não sentir dor. Sabe quando a gente toma anestesia? Então, para não sentir dor. Estas, ou seja, a substância anticoagulante e anestésica, faz com que o animal sugado não sinta o que está acontecendo. Então, eles não percebem que estão sendo lambido o sangue deles, que foi cortado e que eles estão lambendo. Pelo menos não tão cedo. Depois eles podem sentir, mas enquanto o morceguinho estiver lá se alimentando, ele não vai sentir. Outra curiosidade: as substâncias anticoagulantes presentes na saliva do morcego vampiro têm sido estudadas por cientistas para que medicamentos para problemas vasculares sejam desenvolvidos. Problemas vasculares, tem gente que tem problema de circulação dentro da pessoa, né? Então, coagula o sangue dentro da veia. Isso é um problema vascular. Os cientistas estão estudando essa substância da saliva do morcego para fazer um remédio para que essas pessoas que tenham esse problema sejam curadas ou amenizadas os problemas. Olha que importância, não é verdade? Olha aqui um morceguinho comendo uma fruta, espécie de morcego de hábitos frutíferos encontrados em nosso país. Olha só, você acha ele feio? Você acha ele bonito? Ele está se alimentando aqui de uma fruta. E aí? Gostaram do nosso vídeo de hoje? Agora vocês vão cuidar dos morceguinhos quando ver um? Aliás, só se for à noite. Se for durante o dia, chama zoonoses. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.